É uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos e podermos cultuar juntos, celebrarmos juntos, né, o nosso Deus, que é grande, que é maravilhoso. Quero convidar você, sem mais demora, a abrir a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. O texto diz o seguinte: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor Deus, ele o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabiné, e o de Asdote, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbal, e contra os neumitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgredistes. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira.
Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Uzias, ele se tornou rei de Judá numa época, num contexto em que tudo que parecia estável estava desmoronando. Ele vivia num contexto e num momento histórico muito difícil. Salomão morreu e um dos seus filhos assume o trono no lugar de Salomão. E ele assume pensando, olha, Israel precisa, de um rei de verdade, agora as coisas vão mudar. E ele aumentou impostos, e ele governou com a mão de ferro. O que aconteceu foi que ele destruiu o reino, e aquele reino forte que Salomão deixara estabelecido, respeitado, se vê agora dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte não durou muito tempo e foi completamente destruído pelos assírios. Judá, ele dura mais 100 anos antes que os babilônios levem o povo cativo lá para a escravidão. Dito isso, eu quero convidar você para mergulhar comigo no texto, caminhar um pouquinho nesse texto e descobrir o que é que mudou a história de Uzias. O que é que a história de Uzias tem para ensinar para a gente? Em primeiro lugar, se você pega no versículo 3, você vai ver uma coisa interessantíssima. Uzias tinha apenas 16 anos quando ele começou a reinar. 16 anos. Eu sei que os tempos são diferentes, que o contexto cultural é outro, mas uma cabecinha de 16 anos de idade, com toda aquela autoridade e autonomia nas mãos, é muita coisa para um adolescente de 16 anos de idade dar conta de fazer. Mas veja no verso 4, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Primeira coisa que a gente observa aqui sobre o rei Uzias, nesse contexto caótico, confusão para todo lado, pressões externas e internas. No meio de toda essa dificuldade, a primeira coisa que a gente observa aqui, que é importante frisar, é que ele começa a se humilhar e a aprender com o Senhor. Olha que interessante, isso se torna mais forte, mais tremendo ainda, pelo fato da sua juventude, 16 anos de idade, mas ele começa o reinado se humilhando e aprendendo com o Senhor. Mas é interessante que tem uma coisa que parece que passa desapercebida aqui, é que antes de tudo ele aprendeu com tudo que seu pai Amazias fez. Olha só, o texto fala, que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Isso é verdade. Nós aprendemos com os nossos pais. Aprendemos o que é bom e o que é ruim.
o que fazer e aprendemos também, com o exemplo dos nossos pais, o que não fazer, o que não imitar. Se você folhear a página da tua Bíblia, voltando um capítulo, capítulo 25, você vai ver, muito parecido o começo da história. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém, fez ele o que era reto perante o Senhor. Olha como é parecido, muito parecido. Mas tem uma vírgula aqui, que muda tudo. Não, porém, com inteireza de coração. A diferença que a gente percebe aqui se dá a partir dessa vírgula. Ele tem um coração dividido. Ele não está inteiramente comprometido com o Senhor. Logicamente, a gente vai ver, Uzias teve o seu pecado, teve a sua falha, num outro momento, mas diferentemente do seu pai. O seu pai que não tinha um coração inteiro, não era um coração totalmente rendido ao Senhor. Diante das pressões, das tensões, das demandas desse mundo, desse contexto, Amazias, depois de uma grande vitória, traz para Jerusalém os ídolos daquele povo derrotado. Amazias, que foi amando do Senhor, pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, e alcançou vitória. Que danado deu na cabeça desse homem? Traz os ídolos para Jerusalém, constrói locais para adoração, sacrifica e adora esses ídolos do povo derrotado. Que negócio estranho, que coisa complicada, difícil de se entender isso. E aí Deus remove o Amazias do trono, fazendo então que esse jovem, Uzias, de apenas 16 anos, assumisse o reinado no lugar do pai. E Uzias aprende com o pai, aprende as coisas boas, mas também ele aprende com as coisas ruins, com o mau exemplo, o que não fazer. E aí ele imediatamente começa a sua caminhada. Qual é a caminhada de Uzias? Entendendo o seu contexto, diante daquilo que ele aprende ali na caminhada do seu pai. Ele pega os pontos fortes e evita o ponto negativo. Ele começa a sua caminhada a partir de um aprendizado. Que aprendizado é esse? Bem específico. No temor do Senhor. Ele quer aprender sobre Deus, sobre esse Deus grandioso, que fez grandes feitos no passado e que continuou a fazer num passado tão distante, ao contrário, num passado próximo, ali com o seu próprio pai, a vitória que ele concedeu ao povo. E ele quer aprender mais sobre esse Deus, ele quer aprender mais, e ele vai caminhando no temor do Senhor. Ele quer desfrutar dessa grandeza, dessa majestade de Deus. Ele quer se sentir pequeno, guarda isso. E que coisa mais contracultural para nós, isso daí, né? Totalmente oposto do que a nossa geração e do que o mundo, do que as vozes falam ao nosso derredor, né? Uzias queria se sentir pequeno. Existe algo maior, mais poderoso. Eu sei que eu sou o rei de Judá, mas eu quero aprender mais desse rei que não tem comparação, desse rei do universo. E ele mergulha então nessa caminhada, e ele vai aprendendo no Senhor. E o que é que acontece
há alguém que faz essa mesma caminhada, que tem essa mesma busca de Uzias. Provérbios de Salomão fala duas coisas. Provérbios, logo no primeiro capítulo, no verso 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria está no temor do Senhor. Não buscar essa sabedoria é loucura. A sabedoria descansa, repousa naqueles que temem, que buscam ao Senhor. Uma outra coisa interessante, para aqueles que buscam o temor do Senhor, Provérbios 14, verso 26, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Além da sabedoria e do conhecimento, ele sabe, eu não, eu vou me submeter a ele. Mas nós vemos aqui também que no Senhor, nesse temor do Senhor, o homem vai adquirindo coragem, porque ele conhece o Senhor, ele sabe quem é o Senhor e ele se conhece também. Ele sabe quem ele é agora em toda essa história. Eu sou filho desse rei. Eu vou temer quem? Eu fui comprado pelo sangue, sou herdeiro de uma promessa. Tenho o novo céu e a nova terra. Eu tenho livre acesso ao Pai. Eu vou temer a quem? A quem temerei? O que que os homens podem fazer comigo? O que que eles podem tirar de mim? Aquele que teme ao Senhor é confiante, é corajoso, não em si mesmo, mas no Senhor. Aquele que teme ao Senhor, conhece o Senhor, não teme o homem. Ele cresce confiante no que Deus é capaz, no Deus que está trabalhando, no Deus que pode, no Deus que vence, no Deus que já venceu, no Deus que triunfou. Quem cresce no temor do Senhor, cresce aprendendo na sabedoria, no conhecimento, na confiança, na coragem. E Uzias, ele pôs a sua mente e o seu coração para buscar o Senhor. A imagem que eu tenho à mente quando eu leio esse texto é de um adolescente ajoelhado, prostrado no chão de joelhos, orando, buscando ao Senhor e ao mesmo tempo aprendendo, lendo nos livros, né, lendo o Torá, lendo e aprendendo, né, dos livros da lei, conhecendo a Deus através dos livros poéticos, debruçado em livros e orando ao mesmo tempo. Cavando essa palavra de Deus, sendo inflamado por essa palavra de Deus, sendo encorajado por essa palavra de Deus. É a imagem que vem à minha mente. Agora, uma das coisas que nós devemos lutar contra todos os dias é contra essa noção equivocada de piedade. Eu vou abrir um parênteses aqui na história do Uzias. Essa piedade passiva, essa piedade que faz com que nós subamos aos montes e fiquemos no monte. Essa piedade que nos faz vir a reuniões de oração, a mergulhar no estudo e na contemplação da palavra de Deus e que fiquemos lá, no templo ou no quarto secreto. Voltando para a história do Uzias, o que nós vemos aqui é um jovem que se deixa inflamar pela palavra de Deus, que começa a sua caminhada de piedade e de fé, mas que, ao mesmo tempo, esse fervor, essa paixão, esse conhecimento desse Deus grandioso, o leva, agora, com o coração cheio da palavra de Deus, surpreendido pela majestade de Deus, a rejeitar essa passividade e a trabalhar.
ele começa a exercer o seu reinado. Ele foi chamado para ser rei. Ele foi chamado para uma missão com um propósito. Ele tinha que reinar, ele tinha que estabelecer metas, alvos, ele tinha que defender o seu povo, ele tinha que traçar estratégias, ele tinha que governar aquele povo. E do verso 6 ao verso 8, a gente vai vendo que tudo isso gera nele uma ação, essa busca pelo Senhor gera uma ação inteligente. Ele sai para guerrear, para defender então o povo de Deus. Ele derruba o muro, ele volta e edifica cidades, e Deus o ajuda, Deus é com ele, e o seu nome se espalha até o Egito, porque ele tinha se tornado extremamente forte. É oração, é busca pelo Senhor, é fervor no coração, mas isso tem que levar a uma ação concreta. Verso 9, além disso, ele edifica, verso 9 e 10, torres em Jerusalém. Ele começa então a preparar a defesa da cidade, ele edifica torres no deserto, ele cava várias cisternas para alimentar o gado, e ele tinha muito gado, e ele começou a prosperar, e ele tinha lavradores, vinhateiros, campos férteis. Uma coisa muito interessante, olha que coisa bonita, ele era amigo da agricultura, ele era uma pessoa que não estava alienado às descobertas, às conquistas humanas, não é, a arte de lavrar a terra. Ele era amigo dos agricultores, entendia a importância da agricultura, entendia a importância daquilo para o reino, para a edificação do povo. Nós vemos também no verso 11 ao verso 15, olha só a sabedoria desse menino de 16 anos de idade, e ele tinha um exército de homens capazes, habilidosos, destros nas armas. Ele tinha uma tropa de elite que saía à guerra. Ele tinha um grupo muito bem armado, um grupo muito bem, a estratégia muito bem feita, muito bem elaborada, um grupo muito bem treinado. E não só isso, ele tinha um grupo muito bem armado com materiais, porque ele fabricou armas para todos eles, escudos, lanças, fundas, máquinas de guerra. Ele investia na ciência, e a sua fama ia crescendo, e ele se tornou muito forte. Mas olha uma coisa interessante no verso 15, a parte B, porque foi maravilhosamente ajudado. O homem que busca o Senhor, aquele que busca o Senhor humildemente, com o coração quebrantado, ele é maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ser maravilhosamente ajudado pelo Senhor é uma coisa fantástica. Sentir a boa mão do Senhor na nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo, aonde a gente está colocando a mão, o negócio está dando certo, está sendo abençoado. Isso é consequência de caminhar com o Senhor, é resultado daquele que caminha, que teme, que busca o Senhor. E enquanto ele anda em humildade, enquanto ele está aprendendo do Senhor, enquanto ele está no temor do Senhor, ele se deleita dessa grandeza, ele se deleita dessa ajuda maravilhosa do Senhor. Embora os joelhos estejam calejados, porque ele buscava o Senhor, embora ele estivesse talvez com as pálpebras já cansadas de estudar
a palavra do Senhor, mas ele entra na guerra, na batalha, para mudar o seu contexto, para mudar a sua história. Ele não fica só na oração, mas ele entende que a oração me leva a uma ação. E ele sai para promover a justiça de Deus. E ele sai para fazer a vontade de Deus para a sua vida. Ele foi chamado para ser rei, ele tinha um reino para comandar. E aí você pode estar me perguntando, mas pastor, como é que eu entro nessa briga? Como é que eu entro nessa batalha? Como é que eu devo fazer? Como sair da oração para a ação? Cada um de nós, eu, você, cada um de nós, foi projetado e alocado por Deus para florescer. Em primeiro lugar, no lugar que a gente está. E depois, se Ele assim desejar, em outros locais. Tem aí os confins da terra como limite. Mas nós começamos a florescer aqui, aonde Deus nos plantou. No nosso mesmo local de trabalho, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Agora, pensando nesse contexto, agora bem pontual, nós estamos agora presos em casa, num momento de pandemia. Tem homens e mulheres da nossa igreja que estão fazendo a sua parte, estão florescendo agora, nesse momento, e fazendo a diferença. Tem algumas irmãs que foram desafiadas a costurar máscaras para os hospitais, e estão fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor, estão florescendo nesse momento. Tem alguns irmãos que estão doando mantimentos, outros que estão ajudando a pessoas que não sabem mexer na internet, a conseguir, né, a ajuda do governo. Tem outros, ou outras, né, que estão levando aos confinados presentes, mimos, percebendo as necessidades, levando graça, amor, esperança. Um bolozinho chegando na porta da casa daquele irmão, irmã, lembrei de você. Trouxe esse presente para você. Imagina como se sente aquele que está lá confinado há tanto tempo, sem poder abraçar, sem poder chegar perto de ninguém. É carinho, é calor, é amor, é graça. Temos homens e mulheres aqui na nossa igreja que estão fazendo a sua parte, estão florescendo. E a minha oração é que isso não seja um serviço pontual, mas que se torne algo duradouro. Essa questão do vírus vai se resolver, vai acabar, vai parar, né? Mas essa necessidade do ser humano, essa necessidade nossa, essa fome de Deus vai continuar. A injustiça nesse mundo ainda está aí. O vírus trouxe, né, uma freada na coisa, deu uma amenizada, mas a injustiça continua aí. Ela precisa ser contida, combatida, confrontada. A igreja do Senhor precisa acordar para isso e levantar a bandeira. Nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. Nós que buscamos o Senhor, que conhecemos o Senhor, a palavra do Senhor, que temos o temor do Senhor, nós somos chamados, convocados para essa guerra contra a injustiça, levando a bandeira da paz, do Evangelho que pode mudar o coração corrompido do homem. Nessa situação que nós estamos vivendo, é uma excelente oportunidade para refletir muito bem o que é que Cristo fez por nós lá na cruz, e para nos impulsionar a ações de compaixão, apoiando, caminhando ao lado dos nossos irmãos e irmãs menos favorecidos, sendo eles da mesma fé ou não, caminhando e amando aqueles que estão passando por dificuldades,
aqueles que foram menos favorecidos, aqueles que estão sofrendo as mazelas desse mundo, alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. A pandemia vai passar. Esse alarde vai esmorecer. Tudo vai mais ou menos voltar ao normal. Mas a injustiça continua. Os desafios são grandes. Que isso sirva para que nós reflitamos, e não só isso, mas para que esse evangelho, essa graça de Deus nos impulsione a uma compaixão ao outro. Joelho calejado, pálpebras pesadas da busca pelo Senhor, mas igualmente mãos calejadas, florescendo aonde nós fomos plantados. Então, meu irmão, vamos aprender com Uzias a temer ao Senhor, a buscar ao Senhor. E a gente viu que Deus o abençoou tremendamente. Ele foi ajudado maravilhosamente. Mas aprender com Uzias também a não deixar a soberba entrar no nosso coração. Porque a soberba precede a ruína. Que Deus te abençoe. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor levanta homens e mulheres que têm se colocado na brecha e que têm, Senhor, sido o teu braço, tem sido, Senhor, o teu abraço, tem sido, Senhor, agentes teu para que a provisão chegue até a porta da casa deles. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres sensíveis, que têm feito pequenos gestos para que o teu amor, para que a tua graça cheguem até a casa deles, mesmo nesse momento de confinamento. Senhor, mas a nossa oração também é para que o teu povo possa despertar, para que o teu povo possa passar por um avivamento real, que é aquele que faz com que a fé, que a piedade tome proporções práticas, Senhor. Para que a minha oração é para que não só a mente, o intelecto seja mudado, mas o coração seja mudado, para que haja uma ação real, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, derrama da tua graça, Senhor, no nosso meio. Eu oro pela nossa igreja, eu oro por esse rebanho, mas eu oro também, Senhor, por tantos outros que estão me ouvindo. Oro pela igreja do Senhor espalhado por essa terra, que não tem placa de denominação, mas que são aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor redimiu, que o Senhor pagou um preço muito alto. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a união e as consolações do Santo e do Divino Espírito repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, nos dando a graça de sermos servos fiéis, servos que amam, servos que se encantam, servos que põem a mão no arado e não olham para trás. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Paz, estamos aqui, eu e o diácono Marcelo, em primeiro lugar, para agradecer a cada um dos irmãos que se colocaram na brecha, que foram sensíveis a esse momento, a necessidade daqueles que não têm, daqueles que estão desempregados, daqueles que são mais carentes. E aqui, olha, o que nós arrecadamos nessa última semana. Louvamos a Deus por isso. Mas muito mais podemos fazer. Eu quero apelar ainda para a generosidade dos irmãos. Acabei de receber um pedido da irmã Mileide, que está organizando
um levantamento de produtos para a Santa Casa. A Santa Casa da nossa cidade está precisando também de alguns mantimentos e eu quero continuar contando com a generosidade, com a colaboração dos irmãos. Que Deus abençoe a todos.